13 de junho de 2022, nesta segunda-feira, a Igreja celebra a memória de Santo Antônio de Pádua, presbítero e doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, que deste Santo Antônio ao vosso povo como insigne pregador e intercessor em todas as necessidades, fazei-nos, por seu auxílio, seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Sejam bem-vindos a esta manhã de louvor, de adoração, de oração, a este momento tão breve, mas tão fecundo em intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a igreja celebra a memória deste santo tão importante. É um santo muito popular na igreja e às vezes as pessoas não conhecem a profundidade da sua doutrina, dos seus ensinamentos, daquilo que de fato ele foi para a igreja. Santo Antônio é chamado de doutor da igreja porque a sua vida, o seu contributo é grandioso para a fé católica. Nós temos de olhar nas obras realizadas de Santo Antônio que ele foi um homem intimamente unido a Deus, um homem repleto de amizade, de intimidade com Deus, um homem despojado dos seus apegos humanos. Pertencer à ordem franciscana já demonstra esse despojo, esse desapego ao mundo. Antônio de Pádua fora declarado doutor da Igreja pelo Papa Pio XII no século XX, porque foi um pregador do Evangelho exímio, um homem firme na pregação, que defendia a verdade e a doutrina da Igreja. Antônio de Pádua, mais do que o santo casamenteiro, é o santo defensor da fé católica. Por isso, meus queridos, nós temos de aprender com os santos aquilo que eles foram, que eles realizaram. Nós também podemos realizar em nossa vida. Hoje nós vamos meditar um pouquinho o evangelho proposto pela liturgia, que é o evangelho de Mateus, o capítulo 5, os versículos do 38 ao 42. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos filhos e filhas, nós estamos acompanhando nas missas feriais, semanais, o Sermão da Montanha, do capítulo 5 ao 7 de Mateus,
nós acompanhamos o Sermão da Montanha e Jesus está colocando para seus discípulos as exigências do discipulado. Ser cristão é algo exigente. Hoje ele vem nos falar sobre o tapa numa face. Quem bater de um lado, o cristão, ao invés de devolver o tapa, ele devolve a outra face para ser batida. Para nós, ou melhor, para o mundo, subitamente parece um escândalo isso que Jesus está dizendo. Porque quando alguém nos ofende, quando alguém nos causa algum malefício, nós queremos devolver na mesma moeda. E subitamente e instantaneamente. E o Senhor está dizendo o quê? Se alguém bater em você num lado da face, dê o outro lado para ser batido. Não é que Jesus está nos pedir para que nós sejamos tontos dos outros. Não é que os cristãos devem ser tontos das pessoas que não são cristãs. Não é isso. É o contrário. Jesus está dizendo no fundo o que nesse trecho do Sermão da Montanha? Não deixe que a ofensa que o outro profere contra você, não deixe que essa ofensa te afete. Quando alguém bate de um lado numa face do seu rosto, você entregar o outro lado para ser batido mostra que aquele tapa não causou nenhum dano em você. Pode ter provocado dor, pode ter provocado um mal-estar, pode ter provocado um incômodo, mas aquilo, você decidiu que aquilo não te afetou. É isso que Jesus quer dizer. Se alguém quer levar uma parte da sua veste, dê a totalidade dela, leva tudo, né? Se alguém quiser a sua túnica, dê não só a túnica, mas o manto, ou seja, mostra o quê? Você está querendo me causar o mal, mas você pode fazer de tudo que você não vai me atingir. Eu posso sofrer pelo que você está me fazendo, mas você não vai me atingir. É isso que Jesus está tentando dizer. No fundo, é aquela velha história. Quando o mal vier até você, pague o mal com o bem. Quando nós fazemos isso, nós quebramos as pernas daqueles que são os nossos inimigos, os nossos transgressores, aqueles que estão a nos ofender, nos maltratar. No fundo, aquilo que para o mundo parece uma proposta de tolice, de ser tonto dos outros, na verdade, se você analisar bem, é uma proposta de prudência, de coerência e de esperteza. É isso que Jesus vem nos ensinar nesta manhã desta segunda-feira. Quando o mal vier contra você, meu querido filho, minha querida filha, enfrente o mal com o bem. O bem sempre vence, sempre. Nesta manhã desta segunda-feira, peçamos a intercessão de Santo Antônio de Pádua, o santo pregador. Ele anunciou a vontade de Deus, ele na sua vida por dar testemunho daquilo que ele anunciava. É o pregador exímio, o pregador excelente de Deus, Santo Antônio de Pádua. E hoje, como nós colocamos na vida deste santo tanto uma característica, o santo casamenteiro, não é verdade? Peçamos a Deus nesta manhã que Deus abençoe todos os casais, os namorados. Ontem foi dia dos namorados. Que Deus abençoe e que as pessoas possam
na parceria, na intimidade, na entrega, possam viver a vontade de Deus nas suas relações interpessoais. Que Deus abençoe a todos. Meus queridos, força e coragem. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.